E hoje a gente está aqui com a Valéria Cavalari, uma psicóloga, e a gente está num formato um pouco diferente. Hoje sou eu com ela e ela comigo. E a gente vai falar um pouco sobre o peso da mulher multitarefas, hiperrequisitada, que tem que lidar com tudo isso em todos os âmbitos da vida, 24 horas por dia. Qual que é o peso disso na nossa vida? Valéria, bem-vinda. Muito Ajuda essa obrigada. mulherada. Vou tentar ajudar. Muito obrigada. Mulheres superpoderosas, né? É pesado, realmente é pesado, mas é incrível, incrível como essas mulheres aprenderam a dar conta disso tudo. Né? Por algum motivo na vida delas, elas conseguiram, elas se tornaram, ou precisaram se tornar essas mulheres que cuidam da casa, administram a educação dos filhos, administram as compras, vão trabalhar, ganhar o dinheiro, sabe? Elas fazem tudo, realmente. Mas isso tem um preço, né? Pois é. Como que a gente lida com isso? Porque isso, na verdade, é uma coisa que a gente define desde quando a gente é criança, que a gente vai ter esse modelo, ou a vida vai exigindo que a gente tenha esse modelo, ou a própria mulher ela gosta de ter esse modelo, porque eu acho que são pontos diferentes, né? Às vezes você tem uma vida na infância que te exige, né, que você tenha essa demanda. De repente você gosta de ter essa demanda e eu acho que por final a gente nunca sabe o preço que a gente paga por essa demanda. Como que é isso? Aonde que a gente define? Aonde a gente se encontra nisso daí? Então, Thalita, geralmente, claro que vem da percepção da criança, né? Como a criança percebeu o mundo, como a criança percebeu como o mundo iria valorizá-la, como ela poderia se inserir e ser reconhecida nesse mundo. Então, aqui tem muita gente que não teve muita alternativa para sobreviver a não ser realmente super-herói ali, super-heroína ali. Não teve crianças que tiveram que cuidar dos pais. Teve crianças que tiveram que sobreviver sozinhas, né? Tem muita história, inclusive, de criança que cuida de criança, para a mãe poder sair para trabalhar. Tem muita criança que cuida de criança. Então, assim, essa criança tem a infância roubada e ela vai crescer com essa energia de eu preciso ser essa pessoa. Às vezes ela esquece dela, ela se anula e passa a cuidar eternamente de outras pessoas a vida inteira, né? Então, essa mulher que se tornou... Eu não sei se é para falar só de mulheres aqui, você pode falar Eu de acho que a todos, gente pode falar de todos, do ser humano, do num ser contexto humano. geral, porque a gente tem não só mulheres, mas você tem homens, enfim, você tem muita gente que assume, né, essa coisa mil e uma utilidades. E isso é pesado para todo mundo, né, para qualquer pessoa. A gente fala aqui especificamente de mulheres porque somos mulheres e muitas de nós talvez tenhamos passado por isso, né, desse acúmulo de funções. Mas aqui é livre para a gente falar. Então, todo ser humano, então já vou falar de homens e mulheres, tem uma necessidade de pertencimento. A gente vai se desenvolvendo da infância até a vida adulta, percebendo onde é que nós vamos destacar, onde é que a gente vai se sentir amado e sentir que a gente tem um determinado poder. E aí começam os equívocos, né? Porque aí a pessoa começa a colocar a vida dela. Tem gente que acha que precisa chegar lá no topo, né? Do topo da sociedade para poder sentir que é poderoso e para poder se sentir respeitado e tal. E quando chega lá, percebe que não era bem isso, né? Então, torna-se... É muito importante que a pessoa que é muito, muito, muito multi, né? Ela perceba o que ela está fazendo com a vida dela. Está sendo multi para quem, na verdade? Porque eu acho que também, em algum momento, por mais que a vida tenha levado, né, essas pessoas a serem multi, eu acho que num determinado momento existe um prazer próprio em tipo assim, tenho condições de resolver tudo. E isso, em algum momento, talvez dê um prazer para aquela pessoa, ou será que ela faz isso só no automático? Ela não tenha nenhum momento de prazer.
Porque às vezes eu tenho a sensação de que sim, dá aquele tesãozinho do putz, consigo resolver tudo e ainda me sobrou o tempo para o cafezinho. Às vezes não sobra. E às vezes eu acho que quando você para pensar, você fala, cara, eu tô resolvendo o problema do mundo, mas eu não tô resolvendo o meu. Que aí é onde a gente bate no alto preço sobre. Eu acho que o ganho, né, essa satisfação que você tá trazendo de autossuficiência, né, de eu resolvo tudo e tal, esse ganho, ele existe realmente. É muito bom você conseguir fazer coisas sem precisar de ninguém, sem estar dependente de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, isso traz muita solidão. Porque o risco disso, dessa pessoa se sentir tão autossuficiente, que ela acha que ela não precisa de nada e nem ninguém. Todos nós precisamos, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar de alguém. Porque é uma delícia você ter né, um cuidado, um carinho, você ser cuidada. Agora, será que existe, esse espaço é dado? Então, geralmente para as meninas superpoderosas, e os meninos, podemos dizer, não tem espaço para isso. E eles não permitem, não tem essa permissão do outro entrar no espaço deles. Né? Não tem essa permissão porque eles não se permitem essa vulnerabilidade, por medo. Então, a defesa foi criada, né? Essa defesa do poder, essa defesa da autossuficiência foi criada para que ninguém entrasse mesmo. Né? É um bloqueio que você queria, né? De uma Criou-se um bloqueio criou por falta de confiança no outro, talvez. Eu não posso confiar em ninguém, eu só posso confiar em mim mesmo, eu só dependo de mim mesmo, então eu saio, eu me fecho e vou buscar. E vou buscar o que eu precisar. Né? E aí houve, então, um bloqueio causado por um trauma. Às vezes não consciente, às vezes consciente, entendeu? Mas sempre você falou, às vezes consciente, às vezes não, mas sempre tem um trauma por trás disso daí, né? Desse bloqueio, dessa dita fortaleza, né? Que esse ser humano se torna, ele sempre vem embasado de um trauma, né? Talvez. Ele sempre vem com uma questão traumática, sim, que fez com que ele decidisse ter essa defesa, ter essa postura na vida. Eu não vou depender de ninguém. E vou tocar. E aí, provavelmente, algum trauma que fez com que ele quebrasse a confiança. Geralmente na infância, no começo, na primeira infância, onde ele se sentiu ameaçado pelas pessoas que cuidavam dele, que era quem deveria passar a confiança. Então, né? Então, assim, essas pessoas não foram capazes de mostrar para mim que são capazes de cuidar de mim. Então, eu vou me cuidar sozinha. Ficou agora um ponto de interrogação, mas isso não necessariamente, às vezes as pessoas mostram ou deixam de mostrar que elas não tiveram capacidade de cuidar de você, ou você, desde pequena, se mostra uma criança do tipo, eu consigo colocar meu café com leite na xícara sem derrubar o café na toalha. E aí, de repente, os seus pais, eles olham e falam assim, ele sabe fazer, tem essa habilidade, então deixa que ele faz sozinho. Não tem um pouco também disso de você ir mostrando habilidades e as pessoas criam uma confiança muito grande em você? Então, acho que sim, você está certa. Eu acho que mas essa criança que começa a ter essa preocupação de mostrar que ela sabe fazer sem deixar cair, ela aprendeu isso, ela aprendeu que ela tinha que mostrar isso. Olha, eu sei fazer, e eu não vou deixar cair, porque assim você vai me admirar. Ela está atendendo alguma expectativa. Entendi. Ela percebeu a expectativa, a demanda que vinha para ela, e ela começou a atender essa expectativa. E essa expectativa sendo atendida e reforçada, o que é reforçado? Sendo isso, olha, Parabéns. Você consegue, é isso. Ela começa a se colocar isso como o caminho que ela tem que seguir. Então, assim, eu tenho que estar sempre surpreendendo
os meus pais. Eu tenho que estar sempre dando, é assim que eles gostam, é assim que eu vou ser aceita, é assim que tem que ser. E no Tá? final das contas você passa a vida sempre querendo surpreender alguém. Sempre surpreendendo. Eu tenho que ser além, sempre além, porque é isso que estão dizendo para eu ser. E quando é que você para pensar que você precisa se autossurpreender? Geralmente quando você quebra a cara. Geralmente quando você está na sua vida e alguma coisa você faz você parar para analisar que eu estou fazendo comigo. Porque eu acho que, enfim, do que a gente vem falando aqui, a gente vem conversando, isso acabou se tornando um vício, né? Um ciclo de que eu preciso agradar, eu preciso Superar. eu preciso superar, eu preciso ter a aceitação de todo mundo, e isso acaba virando um ciclo muito natural. Como é que, né, agora a gente precisa entrar no ponto de qual é o exercício que a gente tem que fazer para conseguir se libertar de toda essa perfeição que as pessoas Então, multitarefas. é que aí a dor tem que vir para essa pessoa. A dor vai ter que chegar em algum momento, porque enquanto ela está se superando, trabalhando nessa loucura de superação, de atender, superar metas, expectativas e, sabe, ela acha que está tudo bem, é o que você falou, ela está dentro do normal dela. Mas um dia a dor vai vir. Um dia vai acontecer algo e ela vai sentir uma dor e ela vai ter que parar para ver que o quanto aquilo era uma ilusão, o quanto ela aprendeu que ela tinha que ser assim e isso, na verdade, distanciou ela da essência dela, distanciou ela da humanidade dela. Porque aí ela começou a se comportar como uma Mulher Maravilha, como um super-herói, um capitão, sabe? Ela começou a se comportar de uma forma que estava exigindo demais dela. Então, ela nunca pode ser vulnerável. Ela nunca pode ter momentos de, de erros, é, porque não era permitido. Só que a vida diz que a gente é vulnerável, a gente é frágil e a gente erra. Então, é nesses momentos que a dor para ela é insuportável. Você falou de super-herói, né? E aí te pergunto, o que todo mundo aqui tem uma afinidade com um super-herói, com alguém, com um ídolo da infância, e o que isso às vezes diz muito sobre você, né? Qual que é o teu super-herói, qual que é o teu ídolo da infância? E o que isso reflete em você? Porque o que aquela criança enxerga naquele super-herói? Porque até os super-heróis, que a gente conhece todos, ele tem o lado dele, que é aquela fortaleza, mas normalmente naquele momento que ele está introspectivo é quando ele sente as fraquezas, enfim, as carências e tudo mais. Como que é isso daí? É isso mesmo, né? A criança, por exemplo, hoje você falar, pô, me lembrar, falar assim, pô, aquele super-herói era o que mais me agradava naquela época, aquela princesa era a que mais me agradava. O que isso, na verdade, traz de você para você? Tem alguma, Nossa, tem que alguma identificação? super legal essa sua pergunta, porque assim, de verdade, a gente se identifica com tudo que nós nos identificamos. Então, assim, o personagem que a gente se identifica, que a gente é apaixonado, sempre, né? Desde criança ou na vida adulta, é porque a gente se identificou. Se a gente se identificou, é porque tem coisas nossas naquele personagem que a gente viu. Então, por exemplo, eu quando era criança eu gostava muito da Mulher Maravilha. Nossa, eu brincava de ser Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha, ela tem esse arquétipo, né, da mulher que poderosa, que ganha todas, que faz Você tudo. está até com o bracelete da Todo. Mulher Maravilha. Que ganha todas, e que inclusive supera, tem a força dos homens também, né? Então tem toda uma questão, mas ela é super sensível, ela é voltada para o outro, ela é voltada para a humanidade. Então é interessante quando a gente começa a se autoconhecer também por arquétipos e por personagens, porque você consegue perceber
Por que que você se identifica? Com quem você, por exemplo, se identifica? Ai, gente, será que as pessoas vão lembrar? Eu tinha uma paixão pela Kate Mahoney. Quem é? Kate Mahoney, ela era uma investigadora. Ela é uma policial investigadora. E a cena que eu tenho mais clara dela é ela sentada num salão. Ela era de Nova York. E ela sentada no salão, fazendo o pé, a mão, o cabelo. Estava, inclusive, pintando as unhas de vermelho. E, de repente, aconteceu um crime lá fora e ela prontamente Saiu. vestiu a bota, né, calçou a bota, pegou, saiu com o cabelo, enfim, fazendo raiz, saiu do jeito que estava, foi lá, resolveu o problema. E depois ela voltou, sentou de novo, a manicure continuou incrédula. E aí ela voltou e falou assim, pronto, ai, conserta para mim porque deu um probleminha aqui. Ela estava com a unha toda borrada, toda. E eu tenho isso muito claro na minha cabeça e eu sempre gostei. Ela não deixava de ter a feminilidade, né, o cuidado dela com ela mesma, tanto que a cena dela se cuidando, para mim, era muito clara, mas, ao mesmo tempo, ela, sei lá, de repente, pegava aqui, sacava Então, uma arma e ia resolver um problema, e depois ela voltava para a feminilidade dela. Então, isso é você. então Isso descreve muito a sua personalidade, o teu jeito de viver, a forma como você encara a vida, com essa coisa de ir à luta, vai à luta, faz o que tem que acontecer, sabe? Trabalha com as pessoas, resolve os problemas, ajuda, ajuda quem tiver. E volta e cuida das suas unhas, cuida de você, sabe? Cuida da sua aparência. Porque essa coisa da gente, porque a gente está falando assim, né, de mulheres e homens superpoderosos, fortes e tudo mais, isso não significa que não tenha o lado frágil, carente, que precisa de cuidado. E às vezes as pessoas não enxergam isso, não tem muito disso. Então, a grande. Tem tudo disso, né? A mulher forte, as pessoas que aparentam serem mais resolvidas, bem resolvidas, todo mundo tende a olhar para elas como. Como você falou que os pais olham para a criança que não deixa cair fora da xícara. Ela consegue. É um abandono isso, na verdade. Isso é um abandono. Mas você não se coloca, talvez, numa situação em que as pessoas não precisem ter cuidado com você? Porque a dúvida é justamente essa, né? Se você foi abandonada, né? Se tem essa situação de abandono ou não, mas será que você também não... Muitas vezes você não veste essa armadura da Mulher Maravilha, né? Que bota, quando ela bota a roupa, pega o laçarote dela lá, ela para o mundo. Será que também não é da gente muito se vestir nessa... É totalmente da gente. E aí muito a gente se bloqueia vestir. que as pessoas tenham esse cuidado e essa percepção de que, de fato, você pode ser uma Mulher Maravilha, mas que você precisa do cuidado da Cinderela? Eu acho que sim, a gente falou sobre isso. Assim, essa coisa de não deixar, não permitir que as pessoas cuidem da gente. Mas esse mundo que a gente vive, de gente onde a pessoa que se coloca no papel de vítima, ela é a coitadinha, então todo mundo... As pessoas só olham, isso está muito cultural, as pessoas tendem a olhar para os coitados. As pessoas falam, ai, coitado, mas ninguém... Assim, às vezes o cara não é coitado, está se fazendo de vítima, já aprendeu a ser vítima, sabe? E aprendeu que, sendo vítima, ele ganha atenção. Ele ganha olhares. É por isso que as pessoas se colocam muito no papel de vítima, para ficar ganhando olhares, para ficar ganhando a atenção das pessoas e ficar naquela zona de conforto horrorosa, né? Aí eu falando com Mulher Maravilha, odeio. O papel de vítima não cai bem para ninguém. É um papel... Para ninguém, porque é uma coisa... É muito de dó, né? Às vezes você olha e você fala, ai, tadinho. Mas o mundo olha muito para os vítimas. Então, se você não chora, se você não está arriscada de faca, se você não está com algum perrengue na sua vida, as pessoas não vão considerar que elas têm que olhar para você também com compaixão, com afeto, sabe, com um abraço. Porque é cultural olhar só para quem está berrando, chorando e se fazendo de vítima. Eu vou chamar a Valéria aqui para a gente fazer uma campanha.
de que os fortes também amam É, e também precisam de cuidado, gente. Porque gente. eu acho que, assim, acho que precisa um pouco de todo mundo compreender um pouco o lado do outro, né? O forte é forte, mas ele é um ser humano. O forte só não se faz de vítima. O forte é aquele que arregaça as mangas e fala, vamos. Ele é forte, mas ele não significa que ele não tenha dores, que ele não tenha as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades. Significa que ele tem um enfrentamento maior de vida. Mas o povo, a sociedade, de uma maneira geral, só se compadece pelos fracos e oprimidos, que, na verdade, deveriam ser fortalecidos psicologicamente e emocionalmente para não ficarem nessa posição de vítima que não agrega em nada na vida Para deles. ninguém, na Para verdade, ninguém. né? Porque também, às vezes, eu acho que, às vezes, as pessoas, quando elas se colocam num papel de vítima, aquilo que elas recebem é dó. É dó, é pena. E E enquanto elas que ficam poderia todo imbuídas. mundo, assim, juntar força, né? Unir força. Unir a força do forte, unir a carência do não tão forte, porque eu acho que não dá para a gente julgar que pessoas que não sejam assim, que elas sejam fracas. Eu acho que elas têm uma força, eu acho que todo mundo tem uma força interna muito grande, Sim, independente de ser vítima ou não. sim. E eu acho que era uma questão da gente unir forças, né? E não se dividir pelo, você é muito carente, você é Forte. muito forte, o outro é muito autossuficiente. Todo mundo tem uma fortaleza. E E até mesmo eu acho que as fraquezas elas se mostram como uma fortaleza, né? Era muito assim, acho que de unir forças. Mas eu ainda vou bater na tecla de que a pessoa precisa abrir muito o espaço para receber, porque às vezes não sabe, ninguém sabe aonde eu vou chegar, falar assim, vou chegar na Valéria ali. Será que a Valéria me dá essa abertura para poder chegar? Ou será que quando alguém está chegando você, né, essas pessoas fortes que a gente coloca, multifacetadas da vida, será que na hora que alguém está entrando, ela não sinta que ela abriu uma fragilidade e ela não quer abrir essa sim. fragilidade e ela fecha uma porta? É. Aí tem a questão de não saber receber, né? A pessoa forte, ela tem muito mais a questão do dar. Ela prefere dar, dar, Porque é dar, mais confortável. porque elas estão aí elas se sentem mais no controle. Então, receber a coloca num lugar de fragilidade, de fraqueza. Então, ela não abre esse espaço. Espiritualmente falando, eu sempre gosto de falar espiritualmente alguma coisa. Adoro, porque eu acho que a gente não está só. Eu acho que a gente é um conjunto, né? É, Desse plano e do espiritual, né? espiritualmente falando, a grande questão é, é mais aprender a receber do que dar. E nós aprendemos isso também errado. A gente aprendeu que a gente tem que dar e que a gente não tem que e que a gente tem que dar e não tem que esperar nada em troca, que tudo bem. Mas se a pessoa não sabe receber, ela não é uma pessoa humilde. E espiritualmente falando, a humildade é uma das virtudes mais importantes. Então, se você não sabe receber amor, se você não sabe receber carinho, se você não sabe receber um presente, você não é uma pessoa humilde de fato. Se você só quer dar. Eu acho que a gente cresce, né, com as pessoas dizendo você tem que se doar, você tem que se doar, você tem que se doar, mas ninguém fala, você tem que aprender a receber, você tem que aprender a receber. E isso vira, acho que um conflito, né? Porque eu acho que a arte de receber é a mesma coisa que às vezes as pessoas falam assim, né? A pessoa chega e fala assim, nossa, como você tá bonita. E você fala, imagina. Nossa, como você tá bonita. Putz, obrigada. Me esforcei para isso. Né? Eu acordei, eu me alimento bem, eu me exercito. Tem um esforço meu para que eu chegue ali. Então, por que a gente fala assim, não, imagina, são os seus olhos? Não, muito obrigada, recebo o Aham. elogio, estou me esforçando para isso. Então, Isso, eu acho que a arte de receber, que isso, a gente não ensina para as pessoas. isso. É perfeito. Sabe por que não você não receber o que as pessoas te dão? Às vezes você. Alguém quer te dar algo dela, sabe? Alguma coisa assim, olha, isso aqui eu ganhei de herança da minha mãe, mas eu quero dar para você.
Você fala, imagina, Não precisava. você não vai fazer isso, você é teu, mas eu estou te dando. Quando você, se você não recebe, se você não sabe receber, você não sabe receber a informação que está vindo com aquilo, sabe, que aquela pessoa está dando a você, é porque você tem medo também da responsabilidade que isso implica. É porque eu acho que o aprender a receber, ele inclusive te ensina o valor de quando você dá alguma coisa. Porque você aprende aquela sensação, eu acho que é aquela sensação de fato receber, né? A gente se diminui demais quando a gente recebe alguma coisa, como por exemplo, não precisava. E você não entende a importância que é para aquela pessoa estar te entregando aquilo e você está banalizando ao não receber. Enquanto que, na verdade, você fala assim, porra, se eu estou recebendo isso dessa pessoa, é porque eu tenho um valor incrível. E se eu tenho um valor incrível para essa pessoa, eu sou responsável por isso. Por isso. Então, muitas vezes as pessoas não querem se responsabilizar pelo amor que elas estão recebendo do outro. Tem medo do amor, sabe? É uma É uma outra pauta. É uma verdade, hein? Medo do amor dá uma outra pauta muito bacana aqui nesse programa, porque assim, as pessoas têm medo do amor. Algumas têm medo do dinheiro. Têm medo de ter dinheiro. E aí elas não se permitem, elas se sabotam. Tem muito disso, né? Principalmente, acho que pessoas... Não sei se principalmente, mas eu conheço, já vi muita gente que não tinha nada, se esforçou ao longo da vida para ter, e hoje tem e lida como se não tivesse nada, ou como se aquilo fosse um crime. Desde que você não tenha feito nada ilícito, nem não tenha passado por cima de ninguém, eu acho que você ter essa resposta financeira é um reconhecimento ao seu esforço, ao seu trabalho. É. E por que não aproveitar disso? Pois é. Então, as pessoas, agora voltando que a gente estava falando de pessoas, de mulheres superpoderosas, de homens superpoderosos, que se dão bem, que conseguem chegar nesse nível, por exemplo, de poder financeiro, também acabam sendo muito criticados. Porque é mais fácil entrar um camelo no buraco da agulha do que um rico no reino dos céus. Sabe? Uma frase super mal interpretada, né? Que isso é uma outra história também. É muito mal interpretado e que faz com que manipuladora, né? É uma frase que foi criada para manipular as pessoas para que elas não, não alcancem tudo que elas podem alcançar. Então, existe um poder que é o poder que não pode ser tirado das pessoas, que é o poder que é delas em essência, que elas podem e devem realizar, chegar na autorrealização delas, usar todo o potencial delas. E se isso significar para algumas serem ricas, ok, para outras não, podem não significar, mas que isso não seja roubado delas, sabe? Então, para algumas pessoas, falam, dinheiro para mim não é interessante, eu vivo bem, para mim, para eu me realizar, eu gosto de estar aqui, sabe, numa vida simples, viajar o mundo de carona, ok, né? Mas, se para muitos é, que não seja tirado isso. Então, você tira isso quando você diz para a pessoa que quando ela alcança esse status, ela não é uma pessoa boa. Se ela não é uma pessoa boa, ela não vai entrar no reino dos céus. Isso é manipulativo, isso é errado, e isso traz sofrimento. Então, a gente impede da pessoa ir buscar o que é melhor para ela. Existe né? Você vai criando objetivos, né? E você vai indo em busca deles. E o fato de você ir em busca dos objetivos, e nós estamos falando de riqueza aqui, e não é só a riqueza financeira, a gente está falando de uma riqueza como um todo, e que você vai buscando esses objetivos, isso não pode te fazer né, uma pessoa ruim porque você tem aquela ambição. As pessoas têm ambições diferentes. Uhum. Né? Tem gente que tem a ambição de viajar só de primeira classe e tem gente que tem a ambição de viajar o mundo pegando carona. E tá tudo certo. Se isso te traz aquele prazer, te traz uma realização, cada um sabe do seu. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que seguir. Voltando ao nosso tema de meninas superpoderosas, assim, para muitas mulheres superpoderosas, pessoas que super... para muitos, chegar nesse lugar
foi uma missão imposta, que eles nem perceberam. Inconscientemente, né? Inconsciente. Foi algo que foi acontecendo, como você mesmo falou, que foi eles foram percebendo que tinham que chegar e vai tirando tudo que está na frente e vai indo para lá e vai anulando outras áreas da vida, né, para poder chegar lá e quando chega lá fala, aí vem a dor. Quando chega lá, se você faz uma retrospectiva, você fala, caramba, me anulei em tal aspecto da minha vida. Como é que faz para fazer esse resgate daquilo que você deixou perdido lá na metade do caminho? Eu acho que nunca é tarde, né? Eu sempre acho importante se a pessoa conseguir chegar lá e falar, nossa, o que eu posso fazer para resgatar tal área, tal coisa da minha vida? Eu acho que em qualquer época da vida é válido. Tem que parar e tem que se autoconhecer. Autoconhecimento. Tem que tentar ver, fazer uma retrospectiva, uma análise do que eu fiz comigo, o que eu fiz com a minha vida. Na verdade, nessa análise, é aquele momento que você para e que você olha e começa a cuidar de si, né? Fala assim, vamos começar a consertar, né, algum buraquinho que eu deixei aqui, vamos ver como é que eu consigo fazer para resolver isso daqui, para melhorar. E, obviamente, como você falou, isso nunca é tarde, porque eu acho que a gente vai morrer aprendendo e a gente vai morrer tentando Até o melhorar. último minuto. Essa é a minha concepção de vida, que eu acho que a gente vai morrer aprendendo. Então, gente, olha, nunca é tarde para retomar, para arrumar e para restabelecer não é uma falta de amor próprio, mas restabelecer um cuidado próprio. E até porque cada fase da nossa vida nos cobra uma coisa. E eu acho que quando a gente chega na fase dos 50 em diante, a cobrança é dessa maturidade mesmo, sabe? De olhar para si com uma outra consciência e ir embora, né? E se desenvolvendo em relação a isso. Então, qual é a consciência que eu tenho da minha vida até aqui, de como eu cheguei até aqui e daqui para frente, o que eu quero? Não se permitir não ter mais sonhos, não continuar sonhando, sabe? Tem muita coisa. O Roberto Marinho, da TV Globo, né? Ele criou a TV Globo aos 50 anos. Pô, tô em tempo. Pois é, ó. Tô Dá em tempo tempo. ainda. Então, assim, a gente só morre quando a gente para de sonhar. Isso daí é uma coisa. Eu tenho um exemplo maravilhoso em casa que, enfim, os meus pais são super ativos e tal. E aí eu digo, todo mundo fala assim, pô, seu pai tá trabalhando até hoje. Eu falei, ele só vai parar o dia que ele morrer. Eu também. E ele é feliz com isso e eu acho isso o máximo. Infelizmente, o nosso papo vai chegando ao fim, que tem assunto aqui. Sim. Tem assunto. Tem. Mas, gente, vamos ter que encerrar essa conversa com a Valéria. Mas a Valéria vai dar todos os recados. A sua câmera é aquela. Dê todos os seus recados para a gente ajudar a humanidade. Bom, gente, eu sou uma psicóloga que falo muito de amor próprio. Escrevi um livro, queria dizer para vocês, chama Direito ao Amor Próprio, com práticas de autoamor e desenvolvimento pessoal. Esse livro está à venda pela Amazon. E se você quiser comprar, você também pode entrar no meu Instagram, que é psivaléria, _cavalari com 2 L's, e vai na minha bio que tem tudo lá. Mas eu queria deixar um recado para vocês a respeito desse tema de hoje. Chegar nesse lugar de resolver tudo para todo mundo, de ser super guerreiros, guerreiras, é um lugar que te impôs muita força. Quer dizer, significa que você é uma pessoa muito forte, que você é uma pessoa muito importante, que você tem muitos recursos internos e externos. Mas não se anule, né? Entenda que você também é digno de ser amado, que você também é digno de ser tratado com afeto, carinho. Entenda que isso não significa vulnerabilidade, que isso significa humanidade. Então, portanto, cuide de você, permita-se receber. Eu ainda vou terminar esse episódio de hoje com a seguinte frase e veja se você concorda. Eu acho que a gente reconhecer e demonstrar uma fraqueza e uma carência é um ato de coragem incrível, não é? Sim, eu concordo plenamente.
Plenamente. A gente se despede por aqui. Obrigada, gente. Um beijo, obrigada, Valéria. Amei. Obrigada, Foi Thalita, demais. eu amei também. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.